Gente, aqui é o professor Carlos Alberto, de História, agora em versão barbuda. Vim falar aqui um pouquinho da nossa história, da história de Pombal, que está fazendo hoje 87 anos da sua segunda emancipação. Segunda emancipação por quê? Porque nossa história não tem apenas 87 anos. A nossa história começa em 1667, há 353 anos, quando chega aqui dois padres jesuítas chamados Jacob Rolando e João de Barro. Eles fazem uma réplica da igreja de Saco do Morcego, antiga Mirandela. Eles fazem uma réplica aqui chamada da Igreja Velha Matriz e colocam o nome de Igreja de Santa Teresa. E aí funda um aldeamento aqui com os índios quiriris da época, chamada Canabrava de Santa Teresa de Jesus dos Quiriris. Canabrava porque aqui tinha um plantio muito grande daquele capim grosso que chamava canabraba, né? Então daí começa a nossa história. E aí ficamos com o aldeamento do nome de Canabrava até 1758, quando o Marquês de Pombal, desculpem, primeiro-ministro de Portugal, chega a extinguir todos os aldeamentos do Brasil, não é? E com as chamadas leis pombalinas, e Pombal passa a ser vila. A Canabrava de Santa Teresa passa a ser Vila de Pombal. Esse nome, Vila de Pombal, é em homenagem ao próprio Marquês de Pombal, não é? Futuro Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal. E aí, no mesmo ano, eleva a vila à categoria de município. E a gente assim fica até 1931, quando o município é extinto, um absurdo, né? O município de Pombal é extinto e seu território é anexado ao município de Caldas de Cipó, uma lei de Getúlio Vargas que dizia que não poderia ter município com menos de 50 mil habitantes. Mas Cipó também não tinha 50 mil habitantes, mas isso foi feito porque Cipó era uma instância hidromineral, era uma cidade turística, né? Então ficamos até de 1931 a 1933. Em 19 de setembro de 1933, esse absurdo é desfeito, não é? E nós voltamos a ser a categoria de município, tá certo? Então, ficamos como Pombal até 1943. Em 43 tem uma lei, um decreto para mudar de nome, que é retificado com outro decreto estadual de 1944 e passamos a nos chamar de Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal, esse nome não foi escolhido pelos munícipes, não foi escolhido pelos cidadãos, foi escolhido pelos próprios políticos da época que aleatoriamente e aí colocou o nome sem nenhuma consulta popular. Certo? Então isso foi em 1944 e eu gostaria também de falar com vocês de alguns aspectos históricos. Eu sei que nós não temos muito tempo aqui, mas queria muito resumir alguns aspectos históricos de Ribeira do Pombal. O primeiro é uma mansão colonial que tinha aqui, chamado Sobrado dos Brito, que foi construído pelo coronel Ioiô Ferreira, que era o senhor Antônio Ferreira Brito, um senhor de engenho aqui de Pombal. Sim, porque Pombal tinha abundância de plantação de cana-de-açúcar e era um grande produtor de seus derivados, como a rapadura, por exemplo. Nós éramos produtores de derivados da cana-de-açúcar, não do açúcar propriamente dito, mas da rapadura, os doces. Então, isso aí Pombal tinha. E o remanescente dessa história era o Sobrado dos Britos, uma mansão colonial que ficava ali onde hoje é o Banco do Brasil. Muito se lutou para não ser derrubado esse monumento, não é? Verdadeiro monumento, mas acaba que dois herdeiros, enfim, chegam a um acordo e vendem esse monumento ao Banco do Brasil e logo vindo a ser derrubado, né? Outra grande lembrança histórica era o Cine Rex, um cinema maravilhoso, muito grande, com capacidade de quase 200 lugares, dois ambientes, embaixo tinha um mezanino em cima para os namorados da época, e uma tela enorme de 36 milímetros, não sei quantos milímetros era, muito grande. E era um cine-teatro. E dizem os mais antigos que esse cine-teatro abrigou
shows no início da carreira de, por exemplo, Luiz Gonzaga. Ainda tinha as carretilhas em cima, então a tela levantava e quando levantava ficava um pequeno palco onde esses cantores de início de carreira, como Luiz Gonzaga, né, que veio depois a ficar famosíssimo, se apresentaram. Teve também, tem também a nossa Filarmônica, que é centenária. Nossa Filarmônica, para vocês terem uma ideia, nossa Filarmônica, ela tocou para a Coluna Prestes. Sim, a Coluna Prestes passou aqui em Ribeira do Pombal em 26 de junho de 1926. Eles vinham, a Coluna Prestes, todo mundo sabe que veio do movimento tenentista, né? Com a repressão dos militares, comandado nessa época por Arthur Bernardes, o presidente, ela passa aqui em Ribeira do Pombal. É bom contextualizar que a Coluna Prestes ela era perseguida em todo município que chegava, porque naquela época o governo, por ele ser contra o governo, já existiam as fake news, né? Só com outro nome. Começaram a dizer que eles eram os comunistas, que comiam criancinhas, que tomavam tudo, que arrasavam cidades. Então, eles eram poucos receptivos em algumas cidades. Mas em Pombal encontraram uma acolhida maravilhosa, uma hospitalidade muito boa. Inclusive, existe um historiador da coluna, diz que aqui foi muito bem recebida, as casas foram abertas com mesas de doces e comidas várias, cafés, cuscuz. E a Filarmônica tocando, fazendo um papel muito bonito, porque apesar de sua pouca instrução musical na época, eles fizeram o possível para agradar musicalmente a Coluna Prestes. E a Coluna Prestes reconhece isso e tem em suas obras essa acolhida de a Ribeira do Pombal na época, né? A acolhida a Pombal da época, não é? Que não era ainda Ribeira do Pombal. Teve também outro fato que é muito explorado pelos escritores, até de hoje em dia também, que foi a passagem de Lampião por aqui. Lampião, chamado Rei do Cangaço, Capitão Virgulino, ele chega em Ribeira do Pombal em 15 de dezembro de 1928, 16 de dezembro, aliás, de 1928, e chega aqui com 7 cabras, 7 companheiros, com ele 8. Aí, na época, o intendente era o senhor Cardoso Brito, e aí manda chamar o senhor Cardoso Brito. O senhor Cardoso desce e pergunta o que ele quer, e ele diz que quer tomar café, que veio em paz. O senhor Cardoso manda providenciar um lauto café da manhã com cuscuz e leite e requeijão e rapadura. Ele se farta no café da manhã, aí conversa com o senhor Cardoso, pergunta quantos homens era a força policial. Cardoso diz que 3 homens sob o comando do cabo Esmeraldo. Aí ele manda dizer que está em paz, que não se mexam, não façam nada. Depois do café da manhã, eles se dirigem até onde estavam os policiais, desarmam todos e pedem para acompanhar ele até a cidade mais próxima do Bom Conselho, hoje Cícero Dantas. Ele diz, ironicamente, vou com a força que assim eu fico mais seguro. A força que ele diz, a força policial. E ele fica tão satisfeito com essa visita a Pombal que ele chama um alfaiate na época, que também era maestro da banda, e tinha uma câmera fotográfica, e se deixa fotografar com seus cabras ali, na frente do Sobrado dos Brito, onde hoje é o Banco do Brasil, naquela que hoje é uma praça, entre o Banco do Brasil e o lado da Igreja Velha, a Igreja Matriz. E essas fotos, até hoje, também são muito divulgadas nos livros. Então foi uma passagem assim, incrível, que Lampião teve. Aí teve uma segunda vez que não foi tão desagradável, não tão agradável, aliás, quando ele chega próximo à cidade, ele não chega a entrar na cidade, ele comete um morticínio muito grande em Queimadas, na Bahia, e vem. Aí quando chega próximo a Pombal, ele manda um portador com um bilhete para o senhor Cardoso, que ainda continuava como intendente, pedindo uma soma muito grande em dinheiro, uma soma enorme. Uma soma muito grande que dizem, na época, nem juntando todos os cidadãos de Pombal conseguiriam essa fortuna, essa verdadeira fortuna que ele pedia. O senhor Cardoso arrecada ali o possível, que dizem orça em metade do que ele pediu, e manda um bilhete a ele dizendo que o possível de se arrumar foi aquilo.
Não sabe se por respeito à primeira visita que ele foi muito bem acolhido, ou pelo medo das forças policiais estarem se arrumando. O que se sabe é que ele realmente se satisfaz com essa quantia e vai embora para a cidade mais próxima. Dos morcegos, Saco dos Morcegos, que hoje é o município, não, mas o povoado da Mirandela, no Banzaí, na nossa vizinha Banzaí. Bom, gente, resumidamente é isso, a nossa história de Pombal. Esperamos que nos próximos anos consigamos uma faculdade pública estadual ou federal, que é o que nós queremos mais. Um beijo muito grande. Parabéns, Ribeira do Pombal.